Boa noite, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. É uma grande alegria estarmos reunidos em torno da Palavra de Deus com o coração desejoso de sermos instruídos por Ele. Nesta última celebração deste domingo, às 19 horas, em que teremos um tempo de leitura e meditação na Palavra de Deus, oração, tempo de louvor ao nosso Deus, para que em tudo o Santo Espírito do Senhor fale aos nossos corações, aqueça a nossa vida interior e nos leve para a nossa semana de acordo com a vontade dEle. Vamos ter um momento de oração agora e depois vamos louvar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por este tempo em que Tua Igreja se reúne em torno da Tua Palavra. Obrigado porque cremos, Pai, e por isso fazemos o que estamos fazendo agora. Cremos que o Teu Santo Espírito preside este momento na nossa vida, nos nossos lares, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, moldar, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações, de acordo com a vontade do Senhor. Este é o nosso desejo e o motivo da nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Oi, igreja! Sejam todos bem-vindos a mais uma celebração aqui na Ibaviva. Nós convidamos vocês para adorar com a gente ao nosso Rei dos Reis, ao nosso Senhor que merece o nosso louvor, amém? Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Rei. Ei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor,
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor.
Hoje nós estamos chegando à última mensagem da série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado no Sermão do Monte. Embora esta seja a última mensagem desta série, não terminamos a nossa abordagem ao Sermão do Monte. Como você percebeu, o Extraordinário da Vida Cristã diz respeito ao capítulo 5 apenas do Sermão do Monte. Nós ainda vamos dedicar alguns domingos para estudarmos sobre outro título, o capítulo 6, também o capítulo 7 do Sermão do Monte. Nessa série, ao longo dos nossos assuntos e das nossas conversas, das nossas devocionais diárias também, nós aprendemos que os discípulos de Jesus formam a comunidade dos bem-aventurados. E são bem-aventurados porque foram chamados por Deus para uma comunhão com Ele. São bem-aventurados porque estão no discipulado de Cristo Jesus. E o discipulado consiste em uma vida governada por Deus. O discipulado de Cristo consiste em uma vida debaixo do reino, do domínio, da autoridade, do governo do próprio Deus. Na relação com Jesus, que nós chamamos de discipulado, é exatamente isso que nós experimentamos. Reino de Deus não é uma ideia ou um conceito abstrato e distante da realidade. Na verdade, é aquilo que deveria ser o mais concreto e experimentável por todos os discípulos de Cristo. É uma vida de obediência ao grande Rei por meio da nossa relação com Jesus Cristo, de conhecimento e de obediência da sua palavra. Estes bem-aventurados estão no mundo em missão. Na verdade, Deus não concedeu aos discípulos de Jesus uma missão. Na verdade, eles próprios são a missão de Deus neste mundo, porque são neste mundo o sal da terra e a luz do mundo. Ao mesmo tempo que para cumprir o seu efeito, o sal tem aquela dimensão invisível, a luz brilha no alto monte e sinaliza que ali existe uma cidade. A luz é colocada no lugar apropriado da casa para iluminar todo o cômodo. A vida dos discípulos tem uma dimensão tanto invisível como a do sal, como visível como a da luz. Eles são indesejados por este mundo, ao mesmo tempo, por serem o sal da terra e a luz do mundo, são indispensáveis para a vida e a preservação deste mundo. Eles são, os discípulos também, aqueles chamados a viverem um tipo de justiça excedente. E é daí que vem o título desta série que nós fizemos. Uma justiça que excede a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Em resumo, eles são chamados para uma vida além do ordinário. Eles são chamados para uma vida extraordinária. Uma vida que vai além desta linha do comum, do que é natural, do que é esperado das pessoas, do que é o senso de justiça comum vigente neste mundo. Os discípulos são chamados para irem além. E este ir além consiste na obediência a Deus. É justamente por uma vida de obediência ao nosso Deus é que teremos a experiência pessoal, comunitária e também missional de estarmos neste mundo praticando, vivendo uma justiça para além dos padrões esperados. E ao longo do capítulo 5, Jesus foi mostrando como que esta vida que excede os padrões, como que esta vida extraordinária está aplicado a diversos aspectos da vida cotidiana. Ele falou sobre a nossa tendência à ira e ao ódio, ele falou sobre o assassinato, ele falou sobre os nossos desejos descontrolados, sobre o adultério, ele falou sobre vingança, ele falou da nossa tendência humana à mentira e ao engano e o chamado a vivermos na verdade. Ele falou de diversas coisas que nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida diária e que são tremendos desafios para todo ser humano e que não é diferente para nós, mas nós temos um diferencial, nós temos uma consciência renovada, somos a comunidade dos bem-aventurados, perdoados, reconciliados com Deus, justificados
justificados por meio da justiça perfeita que é o próprio Cristo Jesus, que nos chamou para a comunhão com Ele. Por isso mesmo, e ancorados nesta certeza, nessa fé, nessa convicção, é que nós seguimos batalhando as nossas lutas interiores e em comunidade juntos para este ideal que Deus tem sobre a comunidade dos discípulos. E hoje nós vamos ler e comentar o final do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, justamente o texto em que nós encontramos o extraordinário. E o extraordinário, o ápice do que é extraordinário no ensino de Jesus, se revela como o amor aos inimigos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 43 até o versículo 48. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar essa leitura, acredito que vale a pena. De qualquer forma, nós vamos projetar o texto aqui. E eu vou fazer a leitura na NVI, a nova versão internacional. A palavra do Senhor diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguirem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra e dependemos da iluminação do Teu Espírito para compreendermos e sermos capazes, Pai, no Teu poder, de assimilar este ensino Teu. Ajuda-nos ao entendimento, não ser apenas uma questão intelectual e racional para nós, mas que passe desta dimensão e atinja o centro da nossa vida, o nosso coração, as nossas motivações, que nos ajude a moldar um pouco mais a nossa identidade em Cristo Jesus como filhos do Pai eterno. E dessa maneira, Pai, termos comportamentos transformados, ações transformadas, para sermos neste mundo a verdadeira comunidade dos discípulos como o Senhor intentou. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero começar olhando para o princípio da palavra de Jesus aqui, quando ele nos fala: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aqui nós temos Jesus apresentando 2 mandamentos, que, como a gente já sabe, é o que ele vem fazendo desde o versículo 21 do capítulo 5, ele vai dar a sua versão e a sua aplicação sobre estes mandamentos que são dados. Então, ele diz que eles ouviram 2 mandamentos. O primeiro é: ame o seu próximo. E o segundo é: odeie o seu inimigo. Aqui nós temos um elemento interessantíssimo no sermão de Jesus. Porque ame o seu próximo é um mandamento bíblico. Por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, e este é apenas um exemplo de onde o amor ao próximo aparece no Antigo Testamento, é dito o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Interessante, porque o que Jesus vai afirmar como um primeiro mandamento que eles tinham ouvido é justamente o que a gente já encontrava no Antigo Testamento: ame o seu próximo.
não busque vingança, não guarde rancor. A gente percebe que a mensagem da semana passada também pode ser refletida neste texto de Levítico que nós acabamos de ler. Isso significa que Jesus está trazendo em primeiro lugar um mandamento presente na palavra de Deus. Só que ele traz a seguir um segundo mandamento, que não é um mandamento presente no Antigo Testamento. Este mandamento, que é odeie o seu inimigo, na verdade, nada mais era do que uma interpretação negativa do mandamento do amor ao próximo. Então, isto não está presente no Antigo Testamento, não foi Moisés que disse isso na lei, não existe esse mandamento no Pentateuco, nos profetas, nos Salmos, em absolutamente nenhum lugar, nem nas interpretações judaicas do Antigo Testamento isso aparecia desta forma. Mas este pensamento, esta interpretação negativa do mandamento do amor ao próximo estava difundida numa tradição oral no tempo de Jesus. Era conhecida uma comunidade de judeus que haviam saído de Jerusalém e ido morar no deserto. Eles não estavam de acordo com as instituições religiosas dos judeus daquele tempo, eles não reconheciam aqueles partidos como representantes do povo de Deus, não reconheciam as lideranças judaicas que estavam presidindo o templo e o culto no templo, e esta comunidade de Qumran, portanto, tinha uma identidade, que autodada, que eles eram o verdadeiro Israel, eles eram o verdadeiro povo que preservava a sua identidade como povo de Deus, e eles eram de fato o povo escolhido de Deus e não mais aquele povo que estava nas cidades em Israel. E este povo tinha uma interpretação deste mandamento. Eles diziam o seguinte: amar todos os filhos da luz, mas odiar todos os filhos das trevas, cada um segundo sua culpa na vingança de Deus. Eles tinham a consciência e ensinavam isso. Este ensino estava difundido, que os filhos de Deus, o verdadeiro Israel, devia amor uns aos outros, ou seja, deviam amor aos filhos de Deus. Mas o que eles deviam aos outros povos, às outras nações, aos dissidentes, aos rebeldes, portanto, aos pecadores, aos publicanos, aos pagãos, não era o amor, mas sim o ódio. Porque esses estavam sob a vingança de Deus e por isso eles, verdadeiro povo de Deus, deveriam odiar aqueles que Deus também odiava. Essa era a visão deles. Só que Jesus lança a luz para uma dimensão diferente. Ele mostra que isso é uma lógica ordinária, uma lógica comum, tanto da interpretação do mandamento bíblico de amar o próximo, quanto da interpretação negativa deste mandamento, que é achar que de alguma razão o povo de Deus deve ódio a alguém ou algum povo por ser rebelde contra Deus, por ser inimigo de Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Jesus mostra então essa lógica. Jesus agora lança a sua tese e decompõe o seu argumento com as seguintes palavras: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E aqui Jesus revela essa lógica ordinária, que dizia o seguinte: ama quem te ama, ama quem te retribui amor. Cumprimente ou estenda a mão ou ofereça comunhão a quem te retribui a mão, quem retribui a saudação, a quem te retribui a comunhão, o prazer da companhia, a alegria, o bem-estar de compartilhar a mesa, de dividir o pão, de compartilhar da vida. É para essas pessoas que você deve amor, para aqueles que retribuem aquilo que você oferece a eles. Só que o que Jesus mostra nessa lógica ordinária, essa lógica natural, essa lógica do senso comum, é que o amor a quem ama é um amor retribuído, e isso é normal, isso é fácil, isso é o comum, isso é o ordinário. Da mesma forma, oferecer a saudação, o cumprimento aos irmãos é
oferecer comunhão a quem te retribui comunhão. Logo, isso é normal, isso é o que todo mundo faz, isso é o esperado. E Jesus coloca isso de uma maneira bastante agressiva aos ouvidos daqueles judeus mais religiosos, mais restritos, mais apegados nas suas tradições e na sua religião. Ele diz que até os publicanos, quem eram os publicanos? Eles eram judeus, funcionários do Império Romano, e justamente por isso eles eram odiados pelo povo. Eles eram como que rebeldes, como dissidentes, como aqueles que viraram as costas traindo a nação, traindo o próprio povo e, portanto, traindo o Deus do povo, o Deus da nação. Os publicanos eram odiados por este povo e Jesus usa eles como exemplo. Os publicanos fazem isso. Os publicanos amam quem ama eles. Da mesma forma, os pagãos também, eles são capazes de saudar aqueles que saúdam eles também. Os pagãos, na verdade, é a totalidade do mundo que não era povo de Deus. Então toda a nação de fora são os pagãos e que não eram povo de Deus, que na lógica comum, que na lógica vigente não pertenciam a Deus, Deus não tinha nenhum compromisso com eles, o compromisso de Deus era só com aquele povo, só com o seu próprio povo e assim por diante. Jesus desmascara essa lógica ordinária e chama os discípulos para o extraordinário. Ele diz o seguinte: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nós precisamos lembrar uma coisa aqui. Todos estes mandamentos que Jesus está dando aqui, encontra nesta advertência o seu ponto máximo, o cerne, o ápice de todo o ensino de Jesus, que vai contrapor o que eles haviam dito, dando a eles uma nova interpretação prática, vivencial dos mandamentos agora de Jesus, é o cerne desse capítulo 5. E tudo isso começa com uma afirmação em forma de advertência que Jesus fez aos discípulos no versículo 20 do capítulo 5, sobre o qual o André havia pregado para nós lá atrás, quando Jesus fala sobre a justiça que excede, a justiça extraordinária, a justiça que faz mais, a justiça que vai além. Ele disse o seguinte: eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Desde o versículo 21, Jesus vem aplicando ao cotidiano dos discípulos aquilo que é o desdobramento, o significado prático desta palavra, de uma justiça que supera e supera muito, a justiça cujo referencial maior, cujo padrão daquele tempo era aquela ensinada pelos mestres da lei e pelos fariseus. Ele vem mostrando que essa justiça excedente, esta justiça capaz de transcender o ordinário, de ir além do comum, é a justiça do reino dos céus. Assim, quando Jesus chama os seus discípulos para o extraordinário, ele chegou ao ápice do seu ensino. E o ápice do seu ensino é a prática do amor. A prática do amor. É aqui que nós chegamos ao coração do Sermão do Monte. O amor ao próximo. Mas ele coloca isso justamente de uma maneira desafiadora, que exige do discípulo um exercício de reflexão, de compreensão de quem é, de discernimento de que comunidade é esta da qual agora ele faz parte em Cristo. Coloca os discípulos diante do desafio de amar não ao seu próximo simplesmente, mas de amar os seus inimigos e orarem por aqueles que os perseguem. Este amor que Jesus ensina aqui e que chama, que exige da comunidade dos discípulos, não é uma ideia vaga, não é um amor sentimento, é algo muito mais profundo do que isso. É um amor dado aos inimigos. É um amor onde o que eles deviam aos inimigos era algo tremendamente profundo, que lhes custava muito caro. Dar este amor aos inimigos
era terrivelmente complicado para aqueles primeiros ouvintes de Jesus. E deveria ser para nós também. Por quê? Porque inimigo não é um termo vago. Inimigo tem rosto. Inimigo tem nome. Inimigo tem partido. Inimigo está presente no cotidiano. Inimigo do próprio povo e da própria nação que agora se opõe à comunidade dos discípulos porque eles abandonaram a antiga fé para seguirem o Cristo. Porque eles abandonaram as suas tradições para viverem de uma forma diferente, seguindo Jesus, crendo no seu ensino. Eles têm inimigos e que serão perseguidos por causa da justiça, como Jesus já os alertou lá nas bem-aventuranças, justamente por estarem em relação com Jesus. Ao longo do ministério de Jesus, Jesus tem ali o seu confronto com diversos desses inimigos que foram se apresentando como opostos a Jesus, ao seu ministério, e se tornaram seus perseguidores, que no final das contas foram seus acusadores que os levaram até um julgamento injusto e os colocaram na cruz do Calvário. Por que então amar aos inimigos é este mandamento? Porque aqui ele pede o extremo. Aqui ele pede aquilo que não é natural. Aqui ele dá para os discípulos um mandamento que exige deles um compromisso real de fé, de conhecimento, de dependência daquele que os chamou. Amar o inimigo e não de boca para fora, e é claro, e nós temos que ser tremendamente sinceros quando interpretamos, quando lemos essas palavras e quando queremos viver, porque esse é o grande objetivo. Sinceros porque nós não estamos falando de palavras jogadas ao ar, nós não estamos falando de pessoas que dizem que amam os seus inimigos simplesmente para se parecerem pessoas humildes, discípulos superiores ou qualquer coisa assim. Nós estamos falando de ações concretas de amor em relação àquele que é inimigo, àquele que se opõe. E tem um agravante. Este inimigo não é simplesmente um inimigo no sentido neutro, ou seja, eu não falo mais com essa pessoa, houve uma oposição, houve uma quebra de relação e agora nós não temos mais parte um com o outro, somos inimigos, cada um de um lado. Não, é o inimigo ativo. É o inimigo que o persegue, é o inimigo que está ali no seu encalço, é o inimigo que oferece o risco o tempo todo, é o inimigo que está o tempo todo esperando você tropeçar para que você seja engolido. Este é o inimigo que torce pelo seu mal, que torce para te ver mal, que te ver perdido ou coisas assim. E aí Jesus chama os discípulos para amarem os seus inimigos e orarem por aqueles que os perseguem. Por que a oração pelos inimigos é tão importante? Por que orar por aqueles que nos perseguem é uma ação importante e uma demonstração de amor ao inimigo? Porque a oração pelos inimigos significa levar o inimigo que o persegue para a presença de Deus. É colocar-se ombro a ombro, lado a lado com este inimigo e levá-lo até a presença de Deus em pé de igualdade com ele. Se é um inimigo, é claro que uma conversa, uma fala, uma oração presencial e física não vai fazer com que este inimigo se torne o seu amigo e pare de te perseguir imediatamente. E Jesus nem faz essa promessa. Jesus não diz que isso é uma estratégia para os inimigos deixarem de ser inimigos e para que vocês parem de ser perseguidos. Jesus não parou de ser perseguido, ele foi para a cruz por causa da perseguição. Não é a promessa que ele está fazendo, mas ele está nos ensinando a agir pelo certo, por aquilo que ele espera, por aquilo que é o padrão de Deus, o padrão do extraordinário, a justiça excedente. Orar pelo inimigo é levar o inimigo para o único lugar onde o amor é invencível. E que lugar é esse? É a cruz. É na cruz que o amor é de fato invencível. Gostaria que você pensasse sobre isso, nesse contexto, quando você cantar de novo uma música como Amor Invencível que a gente canta aqui na igreja. Para pensar no que isso significa. Para pensar a hipocrisia de cantarmos e celebrarmos a Deus amor invencível, e odiamos os nossos inimigos e vivemos o ordinário.
amamos quem nos ama, amamos numa lógica retributiva, numa lógica ordinária. Olha a hipocrisia, olha quanto facilmente caímos neste engano. Nós somos chamados para algo muito além disso. Por que que a cruz é o lugar, ou o único lugar, onde o amor é invencível? Porque foi na cruz que Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu no nosso lugar, não por amigos de Deus, mas por inimigos, por pecadores, por você e por mim. É o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 5. É na cruz que o amor triunfou. É na cruz que o amor venceu o mal, venceu o ódio, venceu a morte. É na cruz que o amor venceu as inimizades que separavam, que escravizavam, que causavam a destruição familiar, a destruição nacional. É ali que este amor triunfou sobre tudo. E ali na cruz nós encontramos Jesus praticando o seu ensino do Sermão do Monte. É exatamente o que ele fez na cruz, é que ele nos levou em oração ao Pai. Na cruz o que ele fez, ele pediu que o Pai perdoasse os seus malfeitores, dizendo ao Pai: eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa eles. Isto é o orar pelos seus inimigos. É sincero, é na hora derradeira, na hora limite da sua morte, onde ele está sendo humilhado, agredido, onde ele está sendo mal falado, onde ele está sendo caluniado. E ele está demonstrando o amor pelos seus inimigos, orando ao Pai por eles. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, ele estava intercedendo por todos nós. O amor é justamente o que abre os nossos olhos para vermos o inimigo incluído no amor de Deus. Entenda isso. O amor é este poder divino, sobrenatural, encarnado em Cristo, revelado ao mundo na cruz do Calvário, tão poderoso que a morte não pôde detê-lo, tão poderoso e presente e real que Deus derramou o seu amor nos nossos corações, a comunidade dos bem-aventurados. E é por este amor, a única maneira em que vemos os nossos inimigos incluídos no amor de Deus. E Jesus explica isso mostrando a sua lógica extraordinária. A sua lógica extraordinária é simplesmente fantástica. Ele começa seu argumento dizendo o seguinte: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ele quer, em primeiro lugar, trabalhar a identidade dos discípulos como filhos de Deus. Existem duas possibilidades de interpretação para esta palavra de Jesus. Não são excludentes, são complementares. A primeira é que nós somos filhos de Deus como uma promessa. Ou seja, seremos filhos de Deus. Uma promessa. Nós esperamos algo do futuro de Deus, porque nenhum de nós já experimentou na plenitude todas as implicações sobrenaturais e inimagináveis do que significa ser filho de Deus. Nós não sabemos exatamente o que isso significa, nem do ponto de vista racional, nem do ponto de vista da experiência. Nós aguardamos a plenitude do significado disso para o futuro, portanto é uma promessa, nós esperamos. Assim como nas bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos essa dimensão de que filho de Deus é promessa, nós aguardamos algo para o futuro, mas ao mesmo tempo podemos interpretar essas palavras como uma declaração de Jesus. É declaração porque os discípulos pertencem a Jesus, os discípulos não são mais deles mesmos, os discípulos não pertencem às autoridades deste mundo, os discípulos pertencem a Jesus e Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus.
Logo, os discípulos podem chamar Deus de Pai porque pertencem ao Filho unigênito. É dessa forma que a gente vê Paulo se expressando nas suas cartas, chamando Deus de Pai por causa da relação de Jesus com o seu Pai. Essas duas, portanto, se complementam. E se nós somos filhos de Deus, tanto por promessa, quanto por declaração, tanto no presente, quanto no futuro, o nosso comportamento neste mundo, aqui e agora, é determinado pela lógica da filiação. Somos filhos de Deus. E isso determina o nosso modo de agir neste mundo. Eis aqui a chave prática para o extraordinário. Mas ele segue, mostrando o seguinte: era necessário que os discípulos entendessem que o Pai olha para aquilo que nós chamamos de inimigos de um jeito diferente. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre eles, sobre todos, sobre justos e sobre injustos. O Pai não faz essa diferenciação, ele não faz nenhum tipo de divisão do mundo entre aqueles que são seus amigos e aqueles que são os seus inimigos. Ele não faz essa diferenciação. Ele faz com que o seu sol venha raiar para iluminar, para aquecer, para dar vida, tanto aos maus, quanto aos bons, quanto aos justos, quanto aos injustos. E aqui a gente tem uma outra lógica, que o Filho está neste mundo, tem consciência de ser filho de Deus e vive na imitação do seu Pai. A referência dos filhos é o Pai. E o Filho faz aquilo que vê o Pai fazer. E o que o Pai faz? Desde a criação, Deus não separa o mundo entre os seus amigos e os seus inimigos, concedendo as suas bênçãos para os amigos e amaldiçoando os seus inimigos. A promessa de Deus ao longo de toda a história era chegar no ponto em que Ele faria de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, uma única família. É nisso que Ele está envolvido ao longo de toda a história bíblica. Ele quer abençoar todas as famílias da terra, independente de nacionalidade, independente de quem seja. Ele está aqui porque todos, absolutamente todos, estão debaixo da sua graça e do seu amor divinos, o que Ele provou na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer, morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Assim, quando nós olhamos para a vida de Jesus, é o que a gente encontrava Ele dizendo, Ele fazendo e os motivos pelos quais Ele aplicou essa lógica. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus olha para o seu Pai, e é de Jesus que nós estamos falando. A lógica do extraordinário, aplicada, vivenciada na vida de Jesus. Ele é aquele que olha para o Pai e repete a sua ação. Ele olha para o Pai como a sua referência e afirma: eu só posso fazer o que eu vejo o meu Pai fazer. É do Pai que emana a ação correta, a justiça correta, a perspectiva correta sobre o mundo, sobre quem são amigos, inimigos, e na verdade Deus está fazendo com que a sua graça comum alcance todos, porque Ele está envolvido no negócio chamado salvação, reconciliação. Assim, nós vamos caminhando para o fim deste capítulo 5. Onde a palavra do Senhor nos chama à perfeição. Olha essa palavra de Jesus: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse é o versículo 48 que fecha o argumento. E o que é perfeito aqui? O que é perfeito?
teleios em grego é essa palavra e ela significa que um objeto, que uma coisa, que um acontecimento ou que uma pessoa também atingiu a sua forma completa, a sua forma plena, a sua forma perfeita. Esse é o chamado. Sejam perfeitos, atinjam a plenitude, estejam completos. Este é o chamado, a perfeição. A perfeição aqui, então, indica a maturidade que Deus espera dos seus filhos. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês, o Pai celestial de vocês. Atinjam esta maturidade concluída, é atingir a idade adulta, onde eu já cheguei no ponto de ter a consciência já ajustada, de ter sabedoria, discernimento moral, de aprender a tomar decisões de acordo com a vontade do meu Pai. É ser pleno do Pai, é ter o Pai formado em nós, termos sido de fato treinados, moldados a partir de quem o Pai é. Por isso, nós temos que refletir sobre como colocar isso em prática, como viver essa realidade. Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, diz o seguinte: não em rigorismo ético, não em excentricidade das formas da vida cristã, mas na singeleza da obediência cristã à vontade de Jesus. Como é que a gente chega nesse extraordinário? A gente não precisa fazer muito barulho. Nós não precisamos nos tornar legalistas. Na verdade, essas coisas são impedimentos para alcançar o extraordinário. E a gente vai ver isso na sequência da nossa série, na sequência do Sermão do Monte. Não se trata de nos tornarmos semelhantes aos fariseus e os mestres da lei no seu rigor ético. Não se trata de nós nos tornarmos semelhantes aos hipócritas que vivem uma vida cristã, melhor dizendo, uma vida espiritual, religiosa, extravagante, fazendo estardalhaço, fazendo barulho demais, chamando atenção demais. Não, não é dessa forma, não é este o caminho para o extraordinário. O caminho para o extraordinário está na humildade, na simplicidade, na singeleza de quem ouve a voz do bom pastor e obedece às suas palavras. É em uma vida submissa a Jesus Cristo que nós alcançamos o extraordinário da vida cristã. E eu quero encerrar com este texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A lógica do extraordinário. Como filhos de Deus, assumirmos em obediência essa filiação. Ao mesmo tempo, recebemos desta filiação as bênçãos da paternidade, da família, de sermos um com Deus. Assim como recebemos dessa filiação a responsabilidade de estarmos neste mundo como arautos da sua justiça, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, sobretudo na nossa consciência de quem nós somos. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por mais este tempo de oração, de meditação na Tua Palavra.
pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão, na assimilação e no desafio cotidiano, Pai, de colocarmos em prática esta realidade maravilhosa do Teu reino, que foi trazido a este mundo na pessoa de Jesus Cristo e que nos desafia, Pai, a sermos pessoas que não vivem mais por uma lógica ordinária, que não aceitam mais esta linha da mediocridade que foi traçada neste mundo no seu senso de justiça, nas suas lógicas de certo e de errado. Dá-nos, Senhor, a bênção de rejeitarmos isso, porque abraçamos o discipulado de Cristo, porque ouvimos o Teu chamado e respondemos positivamente a este chamado. Nos tornamos, por Tua graça, discípulos do Cristo, a comunidade dos bem-aventurados, aqueles que são sal da terra, luz do mundo, que vivem para que por meio das suas obras o Pai que está nos céus seja glorificado pelas pessoas, que vivem confiantes de que em Cristo Jesus a lei se cumpre e que agora podemos viver no perdão, na realidade do amor que nos acolheu, que nos abraçou, e assim vivermos uma justiça que transcende o normal, o padrão, o ordinário. Ó Pai, é isso que nós, como Tua igreja, mais precisamos, voltarmos a estes fundamentos da nossa fé e começarmos de novo a partir dali, para que somente, Pai, a raiz do Teu Evangelho germine nos nossos corações e forme a comunidade de discípulos como o Senhor quer formar. Que o Teu Santo Espírito encha novamente o Teu povo de ousadia, de percepção, de discernimento, de coragem para viver dessa forma. Aviva-nos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez? Deus, que grande amor, morto por mim numa cruz, réu sem acusação, Teu sangue me trouxe perdão. É muito pra compreender o amor que restaura o meu ser. Se entregou, me resgatou, vou então viver pra ser Teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Sim, Cristo venceu e a morte já não tem poder. A cruz me ensina a viver e o meu coração quer cantar. Eu sei que problemas virão, mas força encontro em Tua mão. Se entregou, me resgatou, vou então viver pra ser Teu amigo. Entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra
sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. Para ser teu amigo, entrego o que tenho e te sigo. Cristo, não há outro digno. Há esperança outra vez. E a nossa celebração vai ficando por aqui. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, pela tua participação. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você ao longo de toda esta semana. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado pelo tempo que tivemos em torno da tua palavra. Acompanhe-nos, ó Pai, ao longo da semana nas devocionais diárias, na meditação, no ensino, no aprendizado, no colocar em prática, Pai, tudo aquilo que temos aprendido do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações e o encorajamento do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana.